atenção com a regência do verbo obedecer. Ele é um verbo transitivo indireto, logo pede obrigatoriamente o uso da preposição, o que nós vamos chamar aí de regência verbal. No dia a dia, às vezes, nós temos o costume de falar obedecer o quê? Mas, na verdade, quem obedece? Obedece a alguém ou obedece a alguma coisa? Se submete à vontade do outro ou de atender a alguma coisa. Então, é justamente esse paralelo que nós precisamos fazer. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para que essa função fique mais clara. Obedecer o professor ou obedecer ao professor? Tenho aqui o verbo obedecer e, conforme mencionei, quem obedece, obedece a alguém. Sendo assim, eu tenho uma preposição. Este verbo obedecer, ele é um verbo transitivo, porque ele necessita obrigatoriamente de um complemento, e esse verbo, ele é regido por uma preposição, que é o a. Sendo assim, ele é um verbo transitivo indireto. Ele não consegue ir direto para o seu complemento, porque quem acaba aí fazendo esta barragem é justamente a preposição. Quem obedece, obedece a alguém. Então, se você ouviu alguém ali falar, obedeci o professor, isso é uma fala do dia a dia. Mas, em relação à norma padrão da língua, nós precisamos saber que existe a regência verbal, que é um processo harmônico do verbo com uma preposição. Vão existir verbos aí que não irão precisar da preposição. Assim, eles serão chamados de verbo transitivo direto. Mas o verbo obedecer, ele necessita dessa preposição. Por isso, ele é um verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Professor, tenho aqui um substantivo. Ele é masculino ou ele é feminino? Masculino. O professor, sendo assim, obedecer ao professor, conforme se pede a norma padrão da língua portuguesa. Obedecer o regulamento ou obedecer ao regulamento? Novamente, o verbo obedecer, ele precisa obrigatoriamente da preposição, porque quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Sendo assim, obedecer. Regulamento é um substantivo que aceita um artigo masculino, o regulamento. Sendo assim, obedecer ao regulamento. Obedecer à professora. Notem que aqui eu vou ter agora um substantivo feminino. Sendo assim, aceita o artigo a professora. E quem obedece, nós já vimos que quem obedece, obedece a alguém. Aqui vai pedir o uso da preposição, porque ela está perto do verbo. Aqui é um artigo porque está perto de um nome. Percebam agora, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui um colchetes e aqui dentro parênteses. Esse a que saiu de dentro do verbo obedecer é igual ao a que está dentro do parênteses? Não, este a é uma preposição, enquanto esse a é um artigo acompanhando um nome feminino. Aqui vai resultar justamente em que, se eu tenho uma preposição acompanhada de um artigo e uma palavra feminina, isso resulta no uso da crase. Obedecer à professora. Agora veja aqui, obedecer às normas. Notem que tenho aqui um substantivo que está no plural. Já sabemos que quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Mas aqui eu tenho o plural, normas, que vai aceitar o artigo as, justamente para concordar nominalmente o as com normas. Obedecer às normas. Sendo assim, eu utilizo a crase e verifiquem que aqui eu utilizei plural e plural. Plural e plural se combinam entre si, sendo assim eu utilizo a crase. Obedecer a normas. Agora vamos supor que vocês aí ao realizarem uma prova se deparem com singular e plural. Aqui eu já não posso estabelecer o uso da crase. Guardem isso. Singular e plural, não posso utilizar a crase.
Está errado. Será que tem nexo eu falar obedecer? Porque esse a ele tem sentido de para. Obedecer para a normas. Aqui eu já posso obedecer para as normas. Aqui tem nexo, aqui não. Singular e plural, muito cuidado, não tem a crase. Obedecer a estas normas. Notem aqui novamente, eu tenho singular com plural, mas mesmo que aqui estivesse no plural, eu também não utilizaria a crase. Por qual motivo, professor? Porque diante do pronome demonstrativo, não aceita a crase. Não tem nexo eu mencionar. Obedecer para estas normas, percebam aí. E sim obedecer a estas normas. Assim fica válido somente a presença do artigo. Então fiquem atentos, não utilizo crase diante de pronome demonstrativo, singular com plural não há crase, aqui plural com plural sim, e verifiquem essa relação. Verbo obedecer, sempre aceitando aí uma preposição. Nos vemos então em próximos vídeos e sempre estaremos focados na língua portuguesa. Até a próxima.